Na implementação de pilhas como listas ligadas, nós iniciamos declarando uma classe. Então, aqui nós temos include IOStream, depois class pilha, que nós vamos criar a classe, vamos definir os atributos e membros da classe. Então, int info, esse atributo vai receber o valor a ser armazenado, um número inteiro, e temos um ponteiro chamado next, que ele é do tipo pilha. Então, quando nós declaramos um ponteiro, ele não é do tipo int, ele não é do tipo void, não é do tipo char. O tipo é o nome da classe. Então, esse ponteiro next, ele vai armazenar o próximo endereço no nodo. Depois nós temos aqui a palavrinha public. Quando nós declaramos uma pilha implementando como alocação sequencial em vetores, o que acontece? Nós criamos com struct. O struct é uma estrutura, né, na linguagem C ou C++, porém, o struct ele já considera como público. A classe, na classe nós temos que declarar os métodos como public, porque ele considera os métodos privativos à classe. Então, nós usamos a palavrinha public, que é uma palavra reservada do C++. E aí nós indicamos os métodos da classe. Então, o método pilha, que é o método construtor, ele sempre é utilizado, sempre é executado, né, quando nós criamos um objeto. Depois nós temos aqui o método push, que é para inserir um número inteiro na pilha. Então, ele vai receber um número inteiro e não vai retornar nada. Nós temos o método pop. O método pop é para remover um elemento da pilha, o elemento do topo, né? Ele não recebe nenhum parâmetro e retorna um número inteiro. E o método do tipo void, né, que não retorna nada, ele não vai receber nada como parâmetro e ele vai listar o conteúdo da pilha. Então, aqui nós declaramos os métodos da classe pilha. Depois, nós declaramos um ponteiro externo, também do tipo pilha. Esse ponteiro externo ele vai receber o endereço de quem será o topo da pilha. Depois, aqui nós temos a definição das instruções contidas nos métodos. Então, indicamos aqui o nome da classe, depois dois pontos, e o nome do método, no caso pilha. O método pilha, ele não tem nenhum tipo de retorno, ele não é void, ele não é int. Então, aqui nós só indicamos o nome do método. E aqui, o que é o método construtor? Quando nós criamos uma pilha, nós vamos inicializar essa pilha. Então, nós vamos falar que info é igual a 0 e next igual a null. O método push recebe um valor, né, inteiro e não retorna nada. Nós vamos entender esse código daqui a pouquinho. O método pop, ele pertence à classe pilha, não recebe nenhum parâmetro e retorna um int. O código nós vamos entender daqui a pouquinho também. O método imprime pertence à classe pilha e também não retorna nada. Daqui a pouquinho a gente vai entender esse código. Aqui nós temos o método principal do programa, que é o main. Ele vai retornar um int. Limpamos a tela. Nessa linha aqui, estamos declarando um ponteiro, pp. Esse ponteiro ele é do tipo pilha e vai armazenar um endereço de memória.
uma variável do tipo int, chamada valor, e uma variável do tipo escolha, escolha do tipo int, que vai receber aqui a opção do menu. O topo, que é a variável do tipo ponteiro que nós declaramos lá na classe, ela vai receber null. Então, quando o topo igual a null, nós dizemos que a pilha está vazia, não tem nenhum nodo ainda na nossa pilha. Agora, nós vamos criar um menu. Então, um laço do, faça, limpamos a tela e definimos o menu principal com 4 opções. 1. Insere elemento na pilha. 2. Remove o elemento da pilha. 3. Imprime a pilha. E 4. Para sair. Lembrando que na pilha, quando nós inserimos no topo. Quando nós removemos o elemento do topo. Aqui nós vamos entrar com a opção 1, 2, 3, 4. E aqui nós temos uma estrutura de seleção. Então, nós vamos verificar qual opção foi escolhida. Vamos considerar que foi escolhida a opção 1, insere um elemento na pilha. Case 1, então nós escolhemos 1, limpamos a tela. Nessa linha, pp é o ponteiro que nós declaramos no slide anterior, igual a new pilha. O operador new ele vai alocar um endereço de memória disponível na área de rep e já vai executar aqui o método construtor, que é o pilha. Então, o que aconteceu nessa linha? Ele vem aqui no método construtor, vai falar que info é igual a 0 e next igual a null. Então, ele fez isso. Info, o new alocou um endereço e o método construtor definiu info 0, next null. Então, esse endereço aqui é um endereço que foi alocado pelo comando new. Então, vamos considerar que esse endereço é o xfc000, tá? Inicialmente. Então, aqui nós vamos voltar, Então, nós criamos um nodo. Depois, entre com o número. Vamos considerar que foi digitado o valor 10 para ser empilhado. pp, aí tem um sinal de menos e um maior, uma setinha, push, valor. O que significa isso? Que nós estamos chamando o método push. Quem está chamando? O ponteiro pp. O ponteiro pp é o ponteiro que armazenou aquele valor xfc000, um endereço fictício que nós estamos simulando. Ele está chamando o método push. Então, quem é o diz? É o pp. E aqui, que valor ele vai estar passando? O valor 10 que nós digitamos, ok? Então, vamos para o método push. Esse valor aqui, que valor que é? É o valor 10 que foi digitado. Então, o N recebe 10. O diz, quem que é o diz? É o xfc000, que é o pp. Então, naquele endereço, o que tem? Tem o campinho info e tem o campinho next. Então, aqui ele está falando que no endereço xfc000, o campo info vai receber n, que é 10. E o next, que é um ponteiro, vai receber o topo. Quem que é o topo? Null, que inicialmente nós declaramos topo como null. E quem vai passar a ser o topo agora? O topo vai passar a ser o diz. Por quê? Porque o diz é esse endereço, é o elemento que estará no topo, tá? Então, ó,
inserimos o elemento 10. No next aqui nós colocamos o valor anterior do topo. E que endereço é esse? XFC00. Então aqui, ó, no nosso teste de mesa, nós temos o XFC é 000, o valor que nós digitamos 10, o topo era nulo. Depois, quem vai passar a ser o topo? O XFC 000, tá? Então, nesse momento, nós temos o primeiro nodo inserido. Quando ele encontrar o break, ele volta para o menu, ok? Vamos inserir um novo elemento na pilha. Então, escolhemos a opção 1 novamente. Então, case 1, limpou a tela. De novo, pp igual a new pilha. Então, nessa linha, o que acontece? É alocado um novo endereço. Esse endereço é atribuído aqui para o ponteiro pp e é executado o método construtor. Então, o que acontece no método construtor? Info igual a 0, next igual a null. Então, info igual a 0, next igual a null. E esse endereço é alocado pelo ponteiro new. Então, aqui no ponteiro new, vamos considerar que foi alocado o endereço www C00. Vamos voltar. Entre com o número, vamos considerar que o valor digitado foi o valor 20. Vamos empilhar. Então, o pp, que é o wwc00, vai chamar o método push. Então, aqui o método push é chamado pelo ponteiro pp, ele é o ponteiro diz e vai mandar o valor 20. Então, aqui o valor 20 veio aqui para n, diz, então o pp é wwc00. Então, dizinfo igual a n, vai receber o valor 20. Diznext igual a topo. Quem que é o topo? É o primeiro elemento lá da lista, que é o XFC000. E depois quem vai passar a ser o topo? O WWC00. Então, aqui nós inserimos o elemento 20, né? Inserimos o elemento 20 aqui no endereço WC00. Então, aqui desculpa, gente, é eu coloquei WWX, então aqui seria WWC00. Então, o PP é o WWC00, o valor que nós inserimos é o 20. Quem vai passar a ser o topo? O WWC00. Vamos voltar. E inserindo o elemento 20 e o dizNext, que é esse campo next, vai ser igual a topo, que inicialmente o topo é XFC000. Então, desta forma, ele amarrou o próximo elemento após o 20 vai estar no endereço XFC000. Por enquanto, a nossa pilha está dessa forma. O primeiro elemento inserido foi o elemento 10. Depois nós inserimos o elemento 20 no endereço WWC00. Então, ele insere no topo. Quem que é o próximo elemento da lista? O XFC000.
que é o 10 que está nesse endereço. E quem é o próximo elemento da pilha? Null, não tem mais nenhum. Então, por enquanto, nós temos 2 elementos na pilha. Ao encontrar o break, ele retorna para o menu. Vamos inserir um terceiro elemento na pilha. Então, opção 1 novamente, switch escolha. Opção 1. De novo, pp igual a new pilha. Então, o operador new vai alocar um novo endereço disponível na memória e vai executar o método construtor. Então, método construtor, info igual a 0, next igual a null. Então, info igual a 0, next igual a null. O endereço alocado dessa vez foi o WZY010. Então, o PP vai receber esse endereço, WZY010. Entre com o número. Então, vamos entrar com o número 30. Então, o ponteiro diz que é o PP, vai chamar o método push, passando o valor 30. Então, aqui, o valor que foi passado é o 30. Diz info igual a n. Então, no campo info, nós vamos atribuir o valor 30. E no campo next, vai ser igual ao topo. Quem era o topo da pilha? Era o WWC00. Quem vai passar a ser o topo? Este novo elemento. Então, este elemento 30, que está no endereço WZY010, será o topo. E o próximo elemento estará no endereço WWC00, que era o topo anterior. Então, aqui, o PP WZ010, o valor inserido foi o 30. E quem vai ser o topo? WZY010. Quando ele encontrar o break, ele retorna para o menu. E como está a nossa pilha nesse momento? Inserimos o elemento 30, que está no endereço WZY010. O próximo elemento está no endereço WWC00, que é esse endereço. Então, nós temos o elemento 20. O próximo elemento está no endereço XFC000, que é esse endereço, que é o elemento 10. Quem é o próximo? Null. Então, nós temos 3 elementos na nossa pilha. Agora vamos escolher a opção 2 do menu, que é remover um elemento da pilha. A nossa pilha está dessa forma. Nós temos o elemento 30, o 20 e o 10. Então, quando nós escolhemos remover, nós vamos remover o elemento do topo. Quem é o topo? É o 30, que está no endereço WZY010. Então, case 2, limpamos a tela. Essa variável valor vai receber o retorno da função ou método pop. E quem vai chamar o método pop? O ponteiro topo, porque nós sempre excluímos do topo. Então, quem é o ponteiro diz agora? O topo, que é o WZY010. Então, vamos chamar o método pop. Aqui é declarada uma variável do tipo int chamada temp. Verificamos se a pilha está vazia. A pilha está vazia quando topo igual a null. Então, topo igual a null? Não, o topo é igual a WZY010, que é o nosso elemento que está no topo, o 30. Então, ele não vai executar isso. A pilha não está vazia. Nesse momento, a variável temp que nós definimos como int vai receber o quê? Esse 30, que é o diz, esse endereço aqui do topo, info. Então, ele vai receber o elemento 30. O topo vai passar a ser quem? Então, quando eu excluir o elemento 30, o topo vai ser o next do diz,
que é o WWC00. Nós temos que guardar quem vai ser o topo, porque se eu deletar esse elemento sem guardar o topo, nós perdemos a pilha. Então, o ponteiro topo vai ser igual a WWC00, certo? E o que a função vai... Nesse momento aqui, ó, nós vamos delete this, nós vamos deletar esse elemento 30. Então, esse elemento 30 vai ser excluído e nossa pilha vai ficar com o elemento 20, sendo o topo, no endereço WWC00. Próximo elemento é o elemento 10, que está no endereço XFC000. E o próximo é null. E a função pop vai retornar o quê? O 30, que é o elemento que ele removeu. Então, o temp aqui é o 30, que ele armazenou, né? O elemento que estava no topo. Então, o valor recebeu o 30 e ele vai exibir valor removido, 30, e vai retornar para o menu. Neste momento, então, a nossa pilha está desta forma. O primeiro elemento, o elemento do topo é o 20, o topo é o endereço WWC00, o próximo elemento está no endereço XFC000, que é o elemento 10, e depois do 10, null, não temos mais nenhum elemento na pilha. Vamos imprimir o conteúdo da pilha agora. Então, na opção 3, imprime a pilha. No imprime a pilha, limpamos a tela e vamos chamar o método imprime. Quem vai chamar o método imprime? O ponteiro topo. Então, quem é o ponteiro topo? A nossa pilha está dessa forma. O ponteiro topo é o WWC00. Ele vai passar a ser o dis. Então, inicialmente, nós vamos exibir esse elemento 20. Então, vamos chamar o método imprime. Quem está chamando é o WWC00, que é este elemento. Aqui ele compara topo igual a null. Se o topo fosse igual a null, a pilha estaria vazia e não teria nenhum elemento para ser exibido. Então, a pilha não está vazia, ele vai executar o que está após o else. Neste momento, ele vai declarar um ponteiro do tipo pilha chamado temp e atribuir o endereço do topo, que é o WWC00, para o ponteiro temp. Então, o ponteiro temp, que é diferente da variável int, vai receber o endereço WWC00, que é o topo. Enquanto o temp, que é o WWC00, for diferente de null, ele é diferente de null? Sim, ele é igual a WWC00. Então, neste momento, ele vai exibir temp, que é o WWC00 info, que é o número 20. Exibiu o número 20. Exibiu o número 20 e ele retorna para o laço. Temp é diferente de null, né? Então, aqui, ele exibiu aqui o 20, que o temp era o WWC00, exibiu o temp info. Depois, ele vai executar temp igual a temp next. Então, temp é esse e o temp next é XFC000. Então, agora o ponteiro temp vai receber XFC000.
volta aqui para o laço. Temp é diferente de null, agora o temp é esse. É diferente de null? Sim. Então, ele vai exibir temp info, xfc000 info, que é o 10. Exibiu o valor 10. Após exibir o valor 10, ele vai fazer temp igual temp next. Então, neste caso, temp xfc00, next é igual a null. Agora, ponteiro temp vai receber o valor null. Retorna para o laço e compara. Temp é diferente de null? Não. Temp é igual a null. Então, ele não vai executar o que está dentro do laço. Ele dá uma pausa para que seja visualizado os valores da pilha, 20 e 10. Depois, vai encontrar o break e retorna ao menu. A opção 4, através da opção 4, ele vai encerrar o programa. Então, clicando na opção 4, o código a ser executado será o exit 1. O exit 1 vai encerrar o programa. Para finalizar a nossa implementação, vou fazer uma breve explicação da opção 3, que foi o imprime a pilha. Nós utilizamos um ponteiro auxiliar chamado temp para que não fosse perdido o valor referente ao ponteiro topo. Então, o topo da pilha é esse ponteiro, wwc00. Para percorrer a pilha sem perder o endereço do topo, nós criamos um ponteiro auxiliar chamado temp e atribuímos o valor de topo, que é o wwc00, para ele. Percorremos a lista, então no segundo momento aqui o temp passa a ser o xfc00 e no terceiro momento o temp passa a ser null. Desta forma, nós não alteramos o valor do ponteiro topo.